Amado filho, se você abriu este vídeo agora, eu quero que escute isso como quem recebe um chamado direto do céu. Não é coincidência, não é acaso, não é algoritmo. É o próprio Deus que conduz cada passo, cada encontro, cada palavra que chega ao seu coração no momento exato. Eu, Padre Mário Sartori, falo com você não a partir de um estúdio ou de um roteiro humano, mas com a convicção profunda de que o Espírito Santo deseja tocar algo dentro de você hoje. Há momentos na nossa caminhada em que Deus não apenas nos inspira, mas nos convoca. Este é um desses momentos. Sabe, nós brasileiros temos uma sensibilidade espiritual muito forte, uma abertura quase natural para perceber quando Deus está tentando nos alcançar. E eu sinto que você está aqui porque o seu coração, mesmo cansado, ainda está disponível. Quando a palavra de Deus diz em Isaías que a mensagem enviada do céu nunca volta vazia, isso significa que aquilo que chega a você agora carrega intenção, carrega propósito, carrega direção. Nada aqui é vazio, nada é enfeite, nada é distração. É como se o Senhor colocasse na sua mão uma chave espiritual, que abre algo que estava guardado para este tempo. Talvez você tenha sentido que algo está para acontecer, um incômodo, uma expectativa, um pressentimento de que Deus está movendo peças invisíveis. Talvez tenha sido na oração, talvez tenha sido no silêncio da madrugada, ou naquele momento em que você suspira e diz: meu Deus, eu preciso de um sinal, pois este momento é esse sinal. O céu está, de fato, realizando um movimento, eu gosto de chamar isso de transferência divina. Não porque seja uma expressão bonita, mas porque descreve exatamente o que o reino de Deus faz. Ele transfere graça, força, coragem, clareza, paz, restauração. Ele abre portas que a gente não conseguiria abrir sozinho. E essa transferência já começou. Enquanto você me escuta, Deus está alinhando situações, preparando caminhos, fortalecendo áreas fragilizadas do seu interior. Talvez você tenha vivido uma longa temporada de espera. Talvez tenha sentido que suas orações batiam no teto, que sua fé oscilava, que sua esperança parecia pequena demais diante dos desafios. No entanto, Deus não mede sua fidelidade pelo tamanho da sua força, mas pela disposição do seu coração. E o seu coração, mesmo cansado, continua buscando. Isso é precioso demais para o céu ignorar. No Brasil, a fé geralmente nasce nas pequenas coisas, na oração da avó, no terço rezado no ônibus, na vela acesa por alguém que acreditou em você quando nem você acreditava. Deus recolhe tudo isso. Ele não despreza nenhum gesto simples de fé. E agora Ele está dizendo: chegou a hora de eu agir, a hora de abrir aquilo que estava fechado, a hora de liberar aquilo que já era seu, mas precisava do momento certo para se manifestar. Deus não trabalha com atraso, Ele trabalha com precisão. E por isso eu peço que você não escute apenas com os ouvidos, mas com o espírito. Há um toque de Deus entrando onde ninguém entra. Há uma luz se acendendo onde você achava que só existia escuridão. Há um sopro renovando áreas que você acreditou estarem secas demais. Você não está aqui por engano. Você está aqui porque o céu decidiu visitar a sua vida. Enquanto falo, eu sinto o Senhor trazendo paz ao seu interior. Uma paz que não é emocional, mas espiritual. Uma paz que não vem de soluções rápidas, mas da certeza de que Deus está assumindo o controle de novo. Esse é o início de algo, não é o final do seu processo. É o começo de um novo capítulo.
Confie no que Deus está fazendo. Abra-se para o que Ele está liberando. A transferência divina não é um conceito distante. É uma realidade sendo derramada sobre você agora. E você vai perceber, nos próximos dias, sinais claros de que o céu realmente abriu as portas sobre a sua vida. Você já deve ter percebido que, quando Deus fala, não é como uma palavra qualquer. A palavra dele tem um poder inabalável. Um poder que se cumpre e transforma. Quando ele diz que algo vai acontecer, não há como voltar atrás. A promessa de Deus não volta vazia. Ela cumpre o que foi designado para ela. Isso nos ensina algo muito importante quando você recebe uma mensagem de Deus. Ela não é apenas uma inspiração passageira. Não se trata de palavras bonitas ou de um momento de emoção, mas de algo que está sendo liberado no mundo espiritual e que vai se manifestar em sua vida de forma concreta. Deus não perde tempo com coisas sem propósito. Ele está falando com você hoje porque existe uma chave sendo entregue. Uma chave que vai abrir portas que estavam trancadas. Portas que você nem sabia que existiam, mas que estavam reservadas para o momento certo. Essa chave que Deus está entregando a você é algo muito precioso. Não se trata apenas de algo simbólico, é real. A transferência divina que está acontecendo agora não é só para te inspirar, mas para te posicionar. Deus está alinhando as coisas, direcionando os seus passos para algo maior. Eu sei que, muitas vezes, o caminho parece nebuloso. Às vezes, a gente sente que está andando em círculos que nada muda. Mas saiba que, enquanto você espera, Deus está agindo. Ele não está de braços cruzados. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o cenário para um mover poderoso. Pode ser que você não veja tudo de uma vez, mas eu quero te dizer, Ele já começou a obra. O que você precisa fazer agora é confiar, é se abrir para o que Ele está fazendo. Mesmo quando a visão parece embaçada, no fundo, Deus sempre teve um plano para você. Ele sabe o que está fazendo e, quando Ele abre a porta, ninguém pode fechá-la. Você pode ter passado por momentos difíceis, momentos de silêncio onde você se sentiu perdido ou até abandonado. Mas isso tudo foi parte do processo. Deus usa até os tempos de espera para te preparar para algo muito maior. Ele está te posicionando, não para algo passageiro, mas para uma bênção que vai durar, que vai impactar não só a sua vida, mas a vida de quem está ao seu redor. E o mais bonito disso tudo é que, quando Deus abre essa porta, Ele abre também o seu coração para você perceber as oportunidades que Ele está colocando diante de você. É uma bênção que chega e, ao mesmo tempo, uma missão que começa. Eu sei que, por vezes, a espera parece longa e você se pergunta se algo vai acontecer. Parece que a resposta de Deus nunca chega. E a promessa que Ele fez está distante, quase impossível de alcançar. Mas eu quero que você saiba que a demora que você sente não é sinal de que Deus tem esquecido de você. Pelo contrário, é durante esses momentos de espera que Deus está trabalhando mais profundamente em sua vida. Ele não está ausente. Ele está preparando o melhor para você. A Bíblia nos ensina que os tempos de espera não são vazios. Eles são tempos de preparação, onde Deus está nos ajustando, nos moldando, nos capacitando para o que está por vir. No livro de Abacuque, Deus nos lembra que a visão é para um tempo determinado. O tempo pode parecer longo, mas tudo que Ele está fazendo tem um propósito. Você não está sendo ignorado, você está sendo preparado para receber a grandeza que Deus tem para você. A questão é,
Como você tem vivido esse tempo de espera? Você tem confiado ou se deixou levar pela frustração? Você tem acreditado que, no silêncio de Deus, Ele está apenas aguardando o momento certo para agir em sua vida? Eu sei que, por vezes, é difícil manter a fé quando as circunstâncias ao nosso redor parecem gritar o contrário. Quando a luta parece não ter fim, a esperança se esvai. Mas é justamente nessas horas que Deus mais se aproxima de nós. Ele usa o tempo de espera para que possamos aprender a confiar de verdade, a descansar nele. Quando você pensa que está apenas esperando, Deus está trabalhando para alinhar tudo ao seu redor, para que a bênção que Ele tem para você chegue na hora certa, no momento exato, quando você estiver pronto para receber lá. É importante entender que esse tempo não é um tempo perdido, mas um tempo que Deus usa para nos ensinar a perseverar. Quando você está esperando e ainda assim se mantém firme, quando as dificuldades não te derrubam e você continua a confiar, você está mostrando a Deus que está preparado para a próxima etapa. E é nesse momento que a transferência divina começa a tomar forma. Você pode não ver, mas o céu já está se movendo. Os anjos já estão se preparando e tudo que foi guardado para você está se alinhando. Às vezes, o que parece um atraso, na verdade é uma preparação. Deus não demora. Ele alinha tudo para que a bênção chegue em sua plenitude, sem falhas, no tempo certo. Então, não desista, porque o melhor ainda está por vir. O seu momento de receber está chegando. Muitas vezes, nós não conseguimos ver o que está acontecendo nos bastidores, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. A palavra de Deus nos ensina que existe uma realidade espiritual que está além do que os nossos olhos podem perceber. Daniel 10 nos mostra claramente que, muitas vezes, há uma batalha espiritual acontecendo no invisível. O profeta Daniel orou e esperou durante 21 dias. Mas a resposta foi retardada devido a uma luta espiritual. O anjo de Deus, enviado para trazer a resposta, foi impedido por forças do mal, até que o arcanjo Miguel veio em socorro. Você sabia que, assim como Daniel, muitas vezes as nossas orações são atendidas no momento em que as pronunciamos, mas o processo espiritual precisa se desenrolar antes que possamos ver o resultado em nossa vida. A batalha não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Como nos ensina Efésios 6, 1, 2. E muitas vezes, quando sentimos que algo está demorado ou que não vemos resposta, é porque há uma luta invisível acontecendo. Mas, em Cristo, já temos a vitória garantida. Por isso, mesmo quando as coisas parecem difíceis, mesmo quando o caminho está borrado e o futuro incerto, eu quero que você saiba, a resposta já está a caminho. Não deixe que as dificuldades ou o silêncio de Deus te enganem. Ele nunca nos abandona. Pelo contrário, Ele usa esses momentos para fortalecer nossa fé e nos ensinar a confiar nele. Eu sei que pode ser difícil entender porque algumas coisas demoram tanto para acontecer. Às vezes, o sofrimento é profundo, a dor é intensa e o desânimo vem facilmente. Mas, nesse momento, é quando Deus está nos preparando para algo muito maior. Ele está purificando o nosso coração, moldando o nosso caráter e nos ensinando a esperar com paciência, porque o que Ele tem para nós não é algo passageiro. O que Ele tem para nós é algo eterno. É uma bênção que vai além das circunstâncias. Quando você vê a luta, a angústia e a demora, lembre-se, Deus está trabalhando no invisível. Ele está quebrando as cadeias espirituais que tentam impedir o seu avanço. E Ele está preparando o seu coração para o que está por vir. E acredite,
Quando essa resposta chegar, ela será completa. Não será uma bênção pela metade. Não será algo que fale ou que deixe você esperando por mais. O que Deus está preparando para você é algo total. Algo que vai transformar não apenas a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Pode ser que o inimigo tenha tentado impedir sua bênção. Pode ser que tenha havido distrações, confusão e até dúvidas no seu coração. Mas entenda uma coisa, Deus já deu a ordem. O que está reservado para você não pode ser detido. As forças espirituais podem tentar atrasar, mas elas não podem impedir o que Deus tem para a sua vida. Ele é mais forte que qualquer força do mal. E quando Ele disser que é a hora, nada vai mais impedir o seu caminho. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus está fazendo algo muito maior. O que parece ser uma guerra, na verdade, é a preparação para a grande vitória que está prestes a chegar. Muitas vezes, nos momentos de luta, é fácil cair na tentação de pensar que estamos sendo rejeitados ou esquecidos por Deus. Mas a realidade é bem diferente. O fato de você estar enfrentando resistência não significa que você está fora da vontade de Deus. Muito pelo contrário. A resistência que você está sentindo é a prova de que você está no caminho certo. Quando Deus começa a mover algo em sua vida, o inimigo também se move para tentar interromper, distrair e tirar o seu foco. Isso não é sinal de fracasso, mas de que você é um alvo importante no reino de Deus. O inimigo só luta contra aquilo que ele teme. E o fato dele estar resistindo com tanta força é porque sabe que você está prestes a conquistar algo grande. Portanto, não se deixe enganar pelas dificuldades. O apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 5, 8 até 9, dizendo que devemos estar vigilantes. Resistir ao inimigo firmes na fé. A resistência é parte do processo de crescimento. Ela não é para te derrubar, mas para te fortalecer. Cada momento de dor, cada luta, cada distração que você enfrenta, está sendo usado por Deus para te preparar para algo maior. Deus não está te rejeitando. Ele está te fortalecendo. Ele está permitindo que você passe por esses momentos difíceis, porque Ele sabe que você é capaz de resistir e sair mais forte. A resistência não é um sinal de derrota, mas de que algo muito precioso está sendo formado dentro de você. Quando as dificuldades vêm, é o momento de lembrar que sua fé é mais forte do que qualquer adversidade. As palavras de Jesus em Mateus 17:20 nos lembram que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. O tamanho da luta que você enfrenta não é maior do que o poder de Deus em sua vida. Em vez de se concentrar na luta, comece a olhar para a vitória que está por trás dela. Lembre-se de que a vitória não é apenas o fim do problema, mas o que você se torna durante o processo. Cada batalha, cada resistência, está te moldando para se tornar alguém mais forte, mais confiante, mais cheio da graça de Deus. A sua fé será refinada e você sairá desse processo mais preparado para receber as bênçãos que Deus tem para você. Quando você começa a ver a luta, as dúvidas e os ataques como parte do processo de fortalecimento, sua perspectiva muda completamente. Não se trata de ser derrotado, mas de ser treinado, lapidado. O inimigo pode tentar te distrair com mentiras, com inseguranças, com ataques à sua fé. Mas tudo isso está acontecendo porque Deus está te fazendo mais forte. Você não está sendo rejeitado. Você está sendo preparado. Não deixe que o medo ou a frustração te impeçam de seguir em frente. Olhe para cada resistência como uma oportunidade de crescimento. O que Deus tem para você não é só para hoje. É para o futuro. É para gerações. Ele está fazendo de você uma base sólida. Alguém que pode
carregar uma bênção maior. Portanto, quando a resistência vier, sorria. Veja nisso um sinal de que você está no caminho certo e que sua vitória está mais perto do que nunca. É importante entender que a fé não é apenas sobre sentir algo bom ou ter uma experiência emocional momentânea, mas sobre agir conforme aquilo que Deus já falou. Muitas vezes, temos a tendência de esperar até que tudo esteja perfeitamente alinhado antes de darmos um passo. Mas Deus não nos chama para esperar pela perfeição. Ele nos chama para caminhar em fé, mesmo quando não vemos tudo claramente. A fé é um compromisso ativo, um movimento em direção ao que Deus já declarou, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem desafiadoras. Quando olhamos para os heróis da fé na Bíblia, vemos que muitos deles tiveram que agir antes de ver qualquer sinal de mudança. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para sair de sua terra e ir para um lugar que ele não conhecia. Ele não sabia onde estava indo, mas ele foi. Ele deu o passo porque confiava na palavra de Deus. E assim é conosco. Quando Deus fala, Ele espera que nos movamos em obediência, não esperando até que todas as dúvidas sejam dissipadas ou até que a visão completa apareça. O que Ele deseja é que andemos com Ele em fé, no escuro, confiando que Ele está nos guiando. Quando você recebe a palavra de Deus, ela vem com uma ação. A fé sem ação é morta. É o que Tiago 2:1-7 nos ensina. Portanto, se você está esperando que algo aconteça, se você está esperando por um milagre ou uma bênção, é importante dar um passo. Não espere pela perfeição. Não espere pelo momento ideal. Deus já deu a promessa. Ele já liberou a palavra. Agora é a sua vez de corresponder. Às vezes, o simples fato de dar esse passo de fé abre portas que você jamais imaginou que poderiam se abrir. E Deus, que conhece o seu coração, está esperando para ver se você vai dar esse passo. Ele não vai forçar, mas Ele está convidando, Ele está esperando para ver se você vai mover-se em fé, se você vai acreditar no impossível. Eu sei que às vezes parece difícil, às vezes o medo tenta nos paralisar e as dúvidas começam a crescer. Mas quando você escolhe crer e agir, Deus começa a trabalhar. Ele começa a alinhar as coisas ao seu redor e a mover as peças que estavam paradas. O que Deus tem para você está esperando que você se mova, que você tome a decisão de confiar em sua palavra e de avançar em fé. E quando você fizer isso, você verá que Ele é fiel. Ele não falha. A sua parte é agir, dar o primeiro passo, e Ele fará o resto. Ele não vai te deixar para trás. Quando falamos sobre a bênção de Deus, precisamos entender que ela não se limita apenas ao material ou aquilo que pode ser visto com os olhos naturais. Muitas vezes, nossa visão de bênção é restrita ao que está na nossa frente, aquilo que podemos tocar, comprar ou alcançar com as nossas próprias mãos. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não está limitado por essa visão. A bênção que Ele prepara para nós vai além do que podemos imaginar. Ela não é apenas uma solução temporária para um problema imediato, mas uma transformação profunda e duradoura que afeta o nosso ser como um todo. A verdadeira bênção de Deus alcança a nossa alma, nos traz paz, restaura nossa saúde mental e emocional, nos liberta do medo e da insegurança. Deus não quer apenas que você tenha o suficiente para sobreviver. Ele quer que você tenha mais do que o suficiente para viver em abundância, para experimentar uma vida cheia de propósito, amor e plenitude. E essa bênção que Deus libera sobre nós não é algo que possamos simplesmente buscar para nosso próprio benefício. A verdadeira bênção de Deus sempre carrega um propósito maior. Ela não é só para você,
mas também para aqueles ao seu redor. A bênção que Ele derrama em sua vida é uma ferramenta para impactar o mundo ao seu redor, para trazer luz onde há trevas, para espalhar a esperança onde há desespero, quando você recebe algo de Deus. Ele não espera que você guarde isso só para si, mas que compartilhe, que abençoe os outros com o que você tem recebido. O reino de Deus é um reino de generosidade. E o que Ele nos dá não deve ser visto como algo a ser acumulado, mas como algo que deve fluir. Quando você começa a entender isso, começa a ver que a verdadeira bênção é muito mais do que coisas materiais. Ela é uma restauração completa do seu espírito, da sua mente, das suas emoções e até mesmo dos relacionamentos em sua vida. Não se limite ao que você vê externamente. Deus não está apenas interessado no que você tem, mas no que você é. Ele quer transformar a sua vida, seu caráter, sua maneira de viver e de amar. Ele quer que você seja um vaso de bênçãos para outros. Que você possa ser a resposta para alguém que está precisando de ajuda, de conforto, de direção. Quando você começa a viver de acordo com a verdadeira bênção que vem de Deus, você percebe que a sua vida tem um propósito maior, algo além do que você imaginava. A bênção de Deus não é passageira, não é algo que acaba quando você conquista aquilo que desejava. Não, ela é eterna, ela é um investimento no seu futuro. Ela é a base para o legado que você vai deixar para aqueles que virão depois de você. Deus está restaurando mais do que o seu presente. Ele está preparando você para o futuro, para um futuro onde você será um agente de transformação, um semeador de bênçãos. Eu sei que, muitas vezes, as lutas que enfrentamos parecem invisíveis para os outros, mas Deus vê cada lágrima, cada batalha silenciosa e cada dor que você carrega. Talvez você tenha se sentido sozinho em momentos de dor profunda, onde ninguém soube o que você estava enfrentando ou o quanto você estava sofrendo. Mas a verdade é que, mesmo quando você não consegue expressar suas dores, Deus está lá, coletando cada lágrima e guardando no seu coração. A Bíblia nos ensina em Salmos 5, 6, 8, que Deus coleta nossas lágrimas em uma garrafinha e as registra em seu livro. Isso significa que, para Ele, você não é esquecido. Ele não ignora a dor que você está carregando, nem o peso que você sente. Pelo contrário, Ele está perto de você nesse momento de sofrimento. Ele vê a sua luta interior. Ele entende as palavras não ditas, as orações silenciosas que você fez no meio da noite, quando você achava que ninguém estava ouvindo. Não importa o quanto você tente esconder sua dor, Deus a conhece. Ele conhece a profundidade do seu sofrimento. Ele conhece as feridas da sua alma, aquelas que ninguém mais vê. Ele sabe das noites em que você chorou sozinho, dos medos que você não consegue falar em voz alta, dos sonhos que parecem impossíveis de alcançar. Mas o que você precisa entender é que Deus não está alheio ao que você está passando. Ele está lá com você. E, mais importante, Ele está trabalhando em você. Sua dor não é um desperdício. Suas lágrimas não caem em vão. Quando você se sente no fundo do poço, é o momento em que Deus está mais próximo de você. Ele está te levantando, te restaurando e te preparando para a vitória. Cada luta, cada sofrimento está sendo usado por Deus para moldar quem você é, para te fortalecer, para te fazer mais dependente dEle. Deus não vai te deixar nessa dor para sempre. Ele tem um propósito maior. E Ele vai usar até as situações mais difíceis para te levar a um lugar de crescimento. O sofrimento tem um propósito divino, que muitas vezes não conseguimos entender no momento, mas que se revela quando olhamos para trás
Deus não vai permitir que você passe por isso sem que Ele esteja com você a cada passo. Ele está ali no silêncio, sustentando você, curando suas feridas mais profundas. Ele transforma o que é quebrado em algo novo, mais forte, mais belo. E no final, você vai perceber que as lágrimas que você derramou serão transformadas em bênçãos. Porque Deus vai restaurar aquilo que parecia perdido. Ele vai pegar cada dor, cada lágrima e usá-las para construir algo grandioso na sua vida. Então, não se desespere. Continue confiando. Continue esperando, porque Deus está trabalhando nas profundezas do seu ser. E a vitória virá. Às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, ficamos focados no que perdemos e no que não conseguimos alcançar. É muito fácil olhar para trás e pensar que Deus está nos dando algo pequeno, como uma recompensa por nossa paciência, ou até mesmo um consolo pelas dificuldades que enfrentamos. Mas eu quero te lembrar hoje que o que Deus tem para você não é uma compensação pelo que você perdeu, mas uma verdadeira restauração. Quando Deus nos restaura, Ele não nos dá apenas o que tínhamos antes. Ele nos dá algo muito mais valioso, algo que vai além daquilo que poderíamos imaginar. Ele não é um Deus que simplesmente tenta consertar o que foi quebrado, mas um Deus que transforma e renova de maneira profunda. Quando Ele derrama a bênção sobre nós, Ele não faz isso de maneira superficial, temporária. Ele quer fazer uma obra completa e duradoura em nossas vidas. Talvez você tenha vivido uma perda significativa, uma decepção ou uma dor que parecia insuportável. Mas o que Deus está fazendo é muito maior do que simplesmente devolver o que foi tirado. Ele está usando essa experiência para moldar você, para lhe dar uma capacidade maior de experimentar a sua presença, para lhe preparar para uma vida cheia de propósito e significado. A restauração de Deus vai muito além daquilo que você perdeu. Ela não se limita a uma simples compensação, mas a uma renovação total. Ele está fazendo de você uma pessoa mais forte, mais sábia, mais cheia de graça. E quando essa restauração se manifestar, você verá que aquilo que parecia perdido foi apenas o começo de algo maior, algo melhor. O que você recebeu não será apenas para o seu benefício, mas para que você seja uma bênção para os outros. Deus não restaura apenas para que você tenha mais conforto ou mais segurança. Ele restaura para que você se torne um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor. A restauração que Deus oferece não é apenas material, mas é uma restauração de alma, de espírito e de coração. Deus não está apenas restaurando o que foi quebrado. Ele está fazendo algo novo, algo que vai impactar gerações. O que Ele tem preparado para você não é apenas para satisfazer suas necessidades imediatas, mas para preparar você para um futuro de abundância e propósito. Ele está reescrevendo a história da sua vida, pegando as áreas que foram danificadas e usando-as como alicerce para algo novo. E quando essa nova obra começar a se manifestar, você vai perceber que Deus estava com você o tempo todo, até nas dificuldades, até nas perdas. Ele nunca te abandonou, mas estava te moldando, te preparando para a vitória que agora está por vir. Não se concentre apenas no que foi perdido, mas olhe para o que Deus está fazendo agora. Ele está trazendo de volta para você, em um nível mais profundo, mais forte e mais poderoso do que você jamais imaginou. A restauração de Deus é sempre mais do que suficiente. E ela vai ultrapassar tudo o que você pensou que poderia alcançar. Quando você recebe a bênção de Deus, não é apenas para que você aguarde para si. Deus te abençoa para que você seja uma bênção para os outros. A bênção que Ele derrama em sua vida não é apenas para te beneficiar, mas para que você possa ser um canal através do qual sua graça se espalha para aqueles ao seu redor.
Muitas vezes, pensamos nas bênçãos de Deus como algo que vem para nos dar conforto, segurança e bem-estar pessoal. E isso é verdade. Deus nos abençoa porque Ele nos ama, porque Ele quer ver o nosso bem-estar. Mas a verdadeira bênção, a bênção de Deus, não termina em nós, ela começa em nós, mas não é para ficar conosco. Quando Deus abre as portas para você, Ele espera que você use aquilo que Ele deu para impactar a vida de outros, para servir aqueles que estão ao seu redor. Se você foi abençoado com recursos financeiros, use-os para ajudar quem precisa. Se você foi abençoado com um talento, use-o para servir a comunidade e para fazer o bem. Se você foi abençoado com uma palavra de sabedoria, compartilhe com aqueles que estão lutando para encontrar direção. A bênção que Deus coloca em suas mãos não é para ser guardada, mas para ser distribuída. Quando você começa a entender isso, percebe que a sua vida tem um propósito muito maior do que apenas buscar a sua própria felicidade ou segurança. A verdadeira felicidade vem quando você se dedica a algo maior que você mesmo. Quando você usa aquilo que Deus te deu para ajudar aos outros. E isso não significa que você deve negligenciar suas próprias necessidades, mas sim que você deve ter uma visão mais ampla, uma visão de servir. Quando você começa a dar, a compartilhar, a espalhar as bênçãos que recebeu, você experimenta uma satisfação mais profunda do que qualquer posse material poderia te dar. Porque a bênção de Deus não é apenas sobre o que você tem, mas sobre o que você se torna enquanto compartilha. A bênção de Deus é um fluxo contínuo, ela não é um recurso limitado. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você usa para abençoar outros, mais Deus coloca em suas mãos. Esse é o princípio do reino de Deus: dar sem esperar nada em troca, servir sem buscar reconhecimento, amar sem limites. E à medida que você faz isso, você verá que as portas de bênção se abrem para você de maneira ainda mais abundante. Não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Assim, ao caminhar em fé, ao viver as bênçãos que Deus te deu, lembre-se de que elas não são apenas para o seu benefício, mas para o bem de muitos. Eu sei que muitas vezes você olha para a sua vida e pensa que não tem mais o que esperar, que tudo o que você sonhou parece estar distante ou até mesmo perdido, mas eu quero que você saiba com toda certeza que Deus não se esqueceu de você. Ele não esquece as promessas que fez e, mais importante, Ele não se esquece de você. Quando você passa por dificuldades, pode até pensar que está sendo esquecido, mas eu garanto que o Senhor está trabalhando em sua vida, preparando o terreno, ajustando as peças que precisam ser movidas para o seu próximo nível. Você pode não ver isso agora, mas Deus está alinhando tudo no mundo espiritual para que você receba aquilo que Ele prometeu. As promessas dele nunca falham, nunca caem no esquecimento. Tudo tem o seu tempo. E talvez esse seja o tempo de preparação. Muitas vezes pensamos que o tempo de espera é um tempo perdido, mas na verdade é um tempo de construção. Um tempo em que Deus nos fortalece, nos capacita e nos ensina a confiar plenamente nele. Quando você olha para os desafios, a resistência e os obstáculos, lembre-se que nada disso é em vão. Deus está usando cada uma dessas situações para te moldar, para que você possa suportar e carregar a bênção que está por vir. Talvez você sinta que a luta está grande demais, que o caminho está mais longo do que você imaginava, mas tudo isso é parte do plano dele. Ele está fazendo algo novo em você, algo que você não poderia alcançar sem passar por esse processo.
A resistência que você está enfrentando é um sinal de que você está sendo preparado para uma bênção maior. Deus não dá uma grande responsabilidade sem primeiro nos preparar para ela. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e aumentando a sua capacidade de receber a bênção sem que ela te destrua. Quando a bênção de Deus chega, ela não traz destruição, ela traz vida, ela traz crescimento. E você, agora, está sendo preparado para essa vida abundante. Por mais que você não veja todos os detalhes do que Deus está fazendo, confie no processo. Ele tem um plano perfeito. E cada passo que você dá é um passo mais perto daquilo que Ele preparou para você. O momento certo vai chegar. E você vai perceber que tudo que passou teve um propósito. O que parecia ser atraso ou frustração foi, na verdade, Deus te posicionando. Não se deixe enganar pelas circunstâncias. Não se distraia com o que você vê ao seu redor. O que está por vir é muito maior do que qualquer coisa que você perdeu ou qualquer dificuldade que tenha enfrentado. A promessa dele para a sua vida não está apenas sendo guardada, ela está sendo preparada para ser derramada sobre você de uma forma que você jamais imaginou. O melhor ainda está por vir. E você está mais perto do que pensa. Eu sei que muitas vezes a vida parece um grande turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E fica difícil entender o que Deus está fazendo. Você se sente como se estivesse perdido no meio de tudo, tentando entender os sinais, buscando uma direção, e mesmo assim, parece que as respostas não chegam. Mas eu quero que você entenda que, mesmo nos momentos mais silenciosos, quando você não ouve a voz de Deus claramente, Ele está trabalhando. Deus não está ausente. Mesmo quando você não consegue ver a sua mão atuando. Às vezes, Ele trabalha nos bastidores, movendo as peças de uma forma que só Ele pode fazer. O que você está vivenciando agora pode ser a preparação para a grande bênção que está por vir. O fato de não ver nada acontecendo não significa que nada esteja acontecendo. Muitas vezes, Deus trabalha no invisível, preparando o terreno para aquilo que será revelado a você no tempo certo. Você pode estar se perguntando por que as coisas demoram, por que as promessas ainda não se concretizaram, por que as portas não se abriram ainda. Eu quero te lembrar de algo muito importante. O tempo de Deus não é como o nosso. Ele não é limitado pelos nossos relógios ou calendários. Deus tem o seu próprio tempo. E Ele sabe exatamente quando e como entregar aquilo que você precisa. Ele não vai te dar algo que você ainda não está pronto para receber. Ele não vai te entregar a bênção antes que você esteja preparado para ela. Por isso, o tempo de espera, por mais difícil que seja, é na verdade um tempo de preparação. Deus está ajustando a sua vida, o seu coração, a sua mente, para que você possa receber a bênção que Ele já preparou para você. Ele está trabalhando nas áreas da sua vida que precisam de cura, de restauração e de mudança. Às vezes, quando você acha que está esperando, na verdade está sendo transformado. Eu sei que o mundo nos ensina a querer tudo para ontem, a buscar resultados rápidos, a ser impacientes. Mas Deus não trabalha com pressa. E muitas vezes Ele usa o tempo para trabalhar o seu caráter, para fortalecer sua fé e para te preparar para algo maior. Ele está criando em você uma fundação sólida para que você possa suportar as bênçãos que virão. Se você for abençoado antes de estar preparado, pode acabar não conseguindo lidar com tudo que vem junto com essa bênção. Por isso, o tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo investido. E quando o momento certo chegar, você vai perceber que a espera valeu a pena. Deus não faz nada de forma apressada ou sem propósito. Ele tem o melhor para você. E Ele está te preparando para isso. Então, não desista. Não se deixe abalar pelas circunstâncias.
O que Deus tem para você é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E o tempo de espera está preparando você para essa grande realização. Às vezes, quando olhamos para a nossa vida, podemos nos sentir como se estivéssemos presos, como se as portas estivessem fechadas e não houvesse saída. O inimigo tenta nos fazer acreditar que estamos estagnados, que as promessas de Deus são apenas ilusões ou algo distante. Mas eu quero que você saiba uma verdade poderosa: quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. As circunstâncias podem até tentar dizer o contrário, mas a palavra de Deus é infalível. Ele não abre portas para que depois as feche. Quando Deus diz que algo vai acontecer, Ele cumpre. E Ele já abriu uma porta para você. Não importa quantas dificuldades você tenha enfrentado, ou quanto as portas ao seu redor pareçam trancadas, quando o Senhor abre um caminho, Ele garante que será feito. E essa porta que Deus abriu para você não é qualquer porta. Ela é a porta da sua promessa, da sua vitória, da sua realização. O Senhor está colocando diante de você uma oportunidade única, uma chance de viver o que Ele sempre planejou para a sua vida. Ele sabe exatamente o que você precisa e está trazendo à tona aquilo que você nem imaginava ser possível. Eu sei que o caminho nem sempre parece claro. Às vezes, o medo e a dúvida tentam invadir o seu coração e fazer você pensar que não está preparado para o que Deus tem para você. Mas não se engane. Você já foi preparado. Mesmo nos momentos de dificuldade, Deus estava te moldando, te fortalecendo e te preparando para o que está por vir. Não é por acaso que você chegou até aqui. O Senhor te chamou para esse momento, te colocou no caminho certo. E agora Ele está pedindo para você dar o próximo passo. Ele abriu a porta e espera que você passe por ela com fé e confiança. Não olhe para trás. Não hesite. Não se deixe paralisar pelas inseguranças ou pelo medo do que pode acontecer. Quando Deus abre uma porta, é a sua vez de caminhar por ela. O Senhor já preparou tudo para você. Agora é a hora de agir, de dar o passo necessário, de avançar em direção àquilo que Ele tem para a sua vida. E lembre-se, ao passar por essa porta, você não estará sozinho. Deus estará com você a cada passo, guiando, fortalecendo e dando direção. A porta já está aberta. Agora é com você. A vitória está à sua espera. E é hora de tomar posse dela. Às vezes, pensamos que a bênção de Deus vai se manifestar num momento específico, mas a verdade é que o Senhor nos chama para uma vida de constante disponibilidade e obediência. A nossa fé não é algo que deve ser ativado apenas quando as coisas estão bem ou quando tudo ao nosso redor parece estar no lugar. A verdadeira fé se manifesta nos momentos em que tudo parece incerto, quando as respostas não vêm de imediato e quando as circunstâncias não são favoráveis. Deus não está esperando por uma versão perfeita de nós, mas por um coração disposto. Ele não quer perfeição, Ele quer nossa presença. Quando o Senhor nos chama para algo, Ele está nos convidando a dar um passo de fé, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Esse é o momento de responder ao chamado, não com hesitação, mas com confiança, sabendo que Ele está em controle de tudo. Cada um de nós tem momentos de dúvida, de insegurança, mas o que Deus quer é que a nossa confiança Ele cresça. Não porque entendemos todos os planos dEle, mas porque sabemos que Ele nunca falha. A Bíblia nos lembra constantemente que sem fé é impossível agradar a Deus. E que devemos crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Isso não significa que vamos entender tudo o que acontece em nossa vida, mas que podemos confiar no processo. Mesmo quando não vemos o fim da estrada, podemos confiar que Ele está guiando cada passo nosso. E é nesse momento de obediência, de resposta à sua chamada,
que a verdadeira transformação começa. Deus não nos pede para entender o que está à frente, mas para confiar nele e avançar. Quando você diz sim ao Senhor, você está permitindo que Ele faça algo novo e maravilhoso em sua vida. Então, eu te convido hoje a não apenas esperar que as bênçãos cheguem até você, mas a se posicionar, a se engajar e a dar o primeiro passo. A bênção de Deus não é apenas para que você a receba, mas para que você seja a pessoa que Ele quer que você seja. À medida que você se move em direção ao seu propósito, você experimentará não só a satisfação de ver as promessas se cumprirem, mas também o prazer de saber que está colaborando com Deus para realizar algo maior do que você mesmo. Deus tem grandes planos para a sua vida e Ele está aguardando a sua resposta. O seu chamado já foi feito e agora é sua vez de responder com obediência, com fé e com a certeza de que Ele vai estar com você em cada passo dessa jornada. Não deixe o medo ou as dúvidas te paralisarem, pois o Senhor é fiel e Ele vai te guiar até o fim. Deus, em sua infinita bondade, nos chamou para algo muito maior do que podemos imaginar. Não se trata apenas de um momento de bênção ou de uma conquista pessoal, mas de um propósito eterno que se estende para além das nossas vidas. A bênção que Ele derrama sobre nós não é apenas para o presente, mas para gerar frutos que alcançarão gerações. Quando Deus nos abençoa, Ele está nos confiando algo sagrado, algo que não é apenas para nosso próprio benefício, mas para abençoar todos ao nosso redor. Cada bênção que Ele nos dá tem um propósito. E esse propósito vai muito além de nossa compreensão imediata. O Senhor nos chama para ser luz em um mundo de escuridão, para levar a sua verdade, seu amor e sua paz onde há necessidade. À medida que você caminha nesta jornada, lembre-se de que você não está sozinho. Cada passo que você dá é sustentado pela graça de Deus. A caminhada pode ser difícil, o caminho pode ser estreito e desafiador, mas a recompensa é eterna. Quando você se compromete a seguir o plano de Deus para a sua vida, você não apenas experimenta a transformação pessoal, mas também começa a ver como a sua ação vai além do que você pode ver com os olhos naturais. As bênçãos que você recebe são sementes que podem gerar uma colheita abundante na vida de outras pessoas. Deus te escolheu para ser um portador de sua luz. E isso é uma honra, mas também uma responsabilidade. Você é uma ponte entre o céu e a terra, entre o que Deus quer fazer no mundo e as pessoas que Ele deseja alcançar através de você. Cada vez que você diz sim a Deus, cada vez que você escolhe obedecer, você está não só transformando sua vida, mas também cumprindo um papel vital no plano dEle. E isso não é algo pequeno. O seu sim vai reverberar por gerações. O Senhor está preparando você para viver uma vida que vai impactar não apenas o seu futuro, mas o futuro daqueles que virão após você. Por isso, quando você recebe as bênçãos de Deus, lembre-se de que elas não são apenas para você. Elas são para todos aqueles que Deus quer alcançar através de você. Cada momento, cada escolha, cada ação sua está moldando não apenas o seu destino, mas também o destino de outros. E ao seguir o caminho que Deus tem preparado para você, você vai descobrir que a verdadeira realização vem quando você vive para algo maior. Quando você vive para cumprir o propósito dEle, Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano vai muito além das nossas expectativas e dos nossos sonhos. Às vezes, nos sentimos limitados pelo que vemos à nossa volta, pelas dificuldades e pelos desafios que enfrentamos. Mas Deus não nos vê como nós nos vemos. Ele não é limitado pelas nossas falhas.
pelas nossas fraquezas ou pelas circunstâncias que parecem nos prender. O Senhor vê o potencial em cada um de nós. E Ele sabe exatamente o que precisamos para alcançar o propósito que Ele preparou. Quando as coisas parecem difíceis, é quando mais precisamos confiar em Sua promessa. Ele nunca nos abandonará. E tudo que estamos passando tem um propósito eterno. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo agora, saiba que o Senhor está trabalhando em sua vida, moldando o seu caráter e preparando o terreno para a grandeza que Ele tem para você. É importante lembrar que o caminho que Deus nos chama a seguir nem sempre será fácil. Existem momentos de luta, momentos em que nos sentimos fracos, desanimados e até sem direção. Mas é exatamente nesses momentos que Deus age de maneira poderosa. Ele usa as dificuldades para nos fortalecer, para nos ensinar a confiar nele de maneira plena. E quando finalmente chegarmos ao lugar que Ele preparou para nós, perceberemos que Ele estava conosco o tempo todo, nos sustentando e nos guiando a cada passo. As dificuldades não são sinais de que Deus nos esqueceu. Elas são a oportunidade para Ele mostrar o seu poder em nossa vida. E no final, quando a vitória chegar, vamos olhar para trás e ver como cada desafio foi uma peça fundamental no plano divino. Deus nunca perde o controle da nossa história. E Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Então, não desista. Não olhe para as dificuldades como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para ver a mão de Deus em ação. A sua vitória está mais próxima do que você imagina. Muitas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, tendemos a olhar para a nossa situação e sentir que estamos sozinhos, ou até que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que Ele nunca nos deixa, mesmo quando não conseguimos sentir Sua presença. A Bíblia nos garante que Deus é fiel. E Sua fidelidade não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando você passa por momentos de dor, de luta ou de incerteza, lembre-se de que Deus está ao seu lado, sustentando você. Mesmo que você não veja isso de imediato, Ele não promete que a vida será fácil, mas promete que nunca nos abandonará. Ele está com você em cada passo, em cada batalha, e é através dessas dificuldades que Ele fortalece nossa fé e nos prepara para o futuro que Ele tem planejado para nós. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade para Deus agir em sua vida de maneiras que você não pode imaginar. Às vezes, é nas situações mais difíceis que Ele revela seu poder de maneira mais clara. Quando você se sente fraco e incapaz, é quando Deus se revela como sua força. Quando você se sente perdido, Ele se torna seu guia. Quando você se sente desamparado, Ele é o seu refúgio. O Senhor usa cada momento de desafio para nos ensinar a depender dEle e confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Não importa o que você esteja enfrentando agora, Deus já tem um plano perfeito para você. Ele sabe o que você precisa e está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Portanto, não perca a esperança, continue acreditando, continue confiando, porque a vitória vem para aqueles que permanecem firmes na fé. Deus não só te ajudará a superar, mas Ele usará essa experiência para te levar a novos níveis de fé, de confiança e de abundância.